Eles gritavam. Punhos ensanguentados batiam contra a madeira como se pudessem ferir a eternidade. O som seco das mãos golpeando o portal era engolido pelo rugido da chuva. Gritos desesperados se misturavam ao ribombar do céu. Era o caos, era o fim, mas a porta não se moveu. Não era apenas madeira reforçada, era uma sentença, e ela estava selada, não por trancas humanas, mas pelo próprio Deus. Quando a misericórdia termina, não existe argumento, não existe apelo, existe apenas silêncio. E silêncio era tudo o que restava para aqueles que ficaram do lado de fora. Gênesis resume essa tragédia em uma frase: e o Senhor fechou a porta. 3.000 anos depois, essas palavras ainda ecoam como trovão. Porque o Deus que abre mares, que abre ventres, que abre caminhos, naquele dia fechou. E quando Deus fecha, ninguém abre. Quando Ele decide que o tempo acabou, não existem lágrimas. Não existe promessa tardia, não existe negociação. Visualize comigo. Um vale amplo, seco. No centro, uma estrutura colossal. Uma arca, erguida não pela lógica, mas pela obediência. Um monólito de madeira, coberto com betume, tão imponente que parecia deslocado do mundo. Animais entram em fila, em pares, como se uma força invisível os convocasse. Dentro, uma família trêmula. Do lado de fora, um mar de rostos aflitos, olhos arregalados, lábios tremendo. Horas atrás, eles zombavam, chamavam Noé de fanático. Agora a zombaria evaporou. O céu mudou. As nuvens, densas como muralhas, se ergueram para fechar a luz. O vento trouxe um cheiro metálico, prenúncio de morte. Então caiu a primeira gota, depois outra e outra. Cada gota soava como um martelo selando o destino da humanidade. Eles correram, bateram na madeira, arranharam a porta. Noé, pelo amor de Deus, abre! Mas a porta não cedeu, porque quem a fechou foi Deus. Como chegamos a esse dia? Para entender, é preciso voltar ao princípio. Muito antes da chuva, muito antes do terror, havia algo invisível acontecendo. A corrupção da terra. Gênesis 6 abre o abismo. A terra estava corrompida diante de Deus, cheia de violência. Não era apenas pecado comum, era uma rebelião universal. A tradição judaica afirma que os homens não só se afastaram de Deus, mas profanaram tudo: leis, alianças, corpos. Escritos antigos como o livro de Enoque descrevem uma geração entregue à perversão, guiada por anjos caídos que ensinaram artes proibidas, feitiçaria, sangue derramado. A civilização antediluviana era sofisticada. Dominaram metais, construíram cidades, criaram música. Mas sua ciência não servia à vida, servia à morte. Crianças eram queimadas em altares. A violência era entretenimento. A imoralidade era cultura. Cada batida de tambor era um desafio ao céu. Cada sacrifício, um grito contra o Criador. E Deus viu cada ato, cada pensamento. Toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era continuamente má. Não havia neutralidade. O coração humano tinha se tornado fábrica de abominações. E então veio a sentença: destruirei da face da terra o homem que criei. Não foi impulso. Não foi ira cega. Foi justiça. Porque um Deus santo não pode ser cúmplice do mal. Essa decisão foi decretada no trono eterno. Mas antes da destruição, Deus fez algo impensável. Deu tempo, décadas. Enquanto o mundo corria para a perdição, Deus esperava. E levantou um homem, Noé, um farol em meio à escuridão. Justo, íntegro, diferente da sua geração. Ele não tinha poder político, não tinha exército. Mas tinha uma palavra. E essa palavra era: construa. Imagine o escândalo. Uma arca gigante surgindo no meio da planície. Nenhum mar por perto, nenhum rio que justificasse aquela loucura. Cada martelada de Noé era um sermão pregado ao mundo.
Enquanto os homens festejavam, ele cortava a madeira. Enquanto eles erguiam altares a demônios, ele erguia tábuas para a salvação. Décadas de construção, décadas de zombaria. Olhem o fanático, fala em dilúvio, nunca choveu aqui. E eles riam. Os filhos cresciam ouvindo piadas sobre a arca. As multidões zombavam de um juízo que parecia distante. Mas cada dia de zombaria era um dia de misericórdia. Cada risada era uma chance desperdiçada. Porque o relógio do céu não para. E então chegou o dia. Aquele dia. O texto não diz a data no calendário humano, mas o céu sabia. A paciência terminou. A última chance foi dada. Os animais começaram a se mover em silêncio, como soldados obedecendo a um comando invisível. 2 girafas, 2 elefantes, 2 leões. As feras caminhavam sem rugir. O instinto reconhecia a voz que os homens tinham rejeitado. As pessoas olhavam, confusas. Alguns riam, mas o riso já não tinha força. Outros sentiam um frio na espinha, mas ninguém entrou. Até que Noé e sua família pisaram no interior da arca. Então, a frase mais sombria do Antigo Testamento foi escrita: "E o Senhor fechou a porta." Não foi Noé, não foram servos, não foi um mecanismo humano, foi Deus. O mesmo Deus que abriu o ventre de Sara, que abriu o mar diante de Moisés, agora fechava a porta da graça. E quando ele fecha, ninguém abre. Lá fora, as nuvens se agitaram como feras presas. Um trovão cortou o céu, tão forte que fez a terra tremer. Depois outro. Então veio a primeira lâmina de água. Depois outra. Em minutos, a poeira virou lama. Em horas, rios se formaram onde havia ruas. O terror tomou conta da multidão. Gritos, correria, promessas tardias. Homens que desprezaram a pregação agora imploravam por misericórdia. Mulheres segurando crianças, suplicando uma chance. Noé, abre, pelo amor de Deus, abre. Mas a porta não se moveu, porque não dependia de Noé. A decisão não era dele, era do trono eterno. Imagine o som, punhos golpeando madeira, unhas arranhando a superfície até arrancarem sangue, vozes roucas de tanto gritar, o choro das crianças, o pavor dos homens fortes, tudo misturado ao rugido das águas. Mas nada mudou, porque Deus já tinha decretado. Há um ponto na história em que a misericórdia dá lugar ao juízo, um ponto em que o céu diz, basta. Eles conheceram a graça, riram dela. Agora enfrentavam a justiça. Cada gota que caía não era apenas água, era sentença. Cada onda que subia não era só natureza, era juízo. Agora, olhe para dentro da arca. Silêncio. Talvez Noé escutasse os gritos lá fora. Talvez as crianças chorassem. Mas ninguém podia abrir, porque quem fechou foi Deus. É a cena mais pesada da história antiga. Mas ela é mais do que passado. Ela é profecia, porque Jesus disse: "Como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem." Você entende o peso disso? Ele não estava falando de história. Ele estava falando de agora, do nosso tempo. Ele estava dizendo: haverá outro fechamento de porta. Não de madeira, mas de oportunidade. Não com betume, mas com eternidade. Um dia em que a graça que hoje está aberta vai se fechar, para sempre. Eles bateram até as mãos dilacerarem. Cada golpe na madeira arrancava sangue, mas não arrancava a esperança. Essa porta não era apenas uma barreira física. Era uma linha eterna traçada pelo dedo de Deus. Do lado de dentro, vida. Do lado de fora, morte. E ainda assim, eles continuavam. Como se o desespero pudesse reescrever a sentença. Mas a voz do céu já tinha falado. Basta. A chuva agora caía como lâminas cortando o ar. O chão se dissolvia em lama. Rios surgiam onde antes havia trilhas. Árvores tombavam. As casas, erguidas com orgulho, cederam como palha diante da ira das águas.
Cada grito do lado de fora era uma pregação tardia. Cada lágrima era uma confissão que não podia mais ser ouvida. A justiça não aceita apelos quando o decreto já foi assinado. E aqui está o detalhe que ninguém comenta. Enquanto eles clamavam, o som do trovão era o sermão que eles rejeitaram durante décadas. Porque o juízo de Deus nunca chega sem aviso. Ele sempre manda sinais. E, antes das águas, houve sinais. Noé era um sinal. A arca era um sinal. Os animais marchando eram sinais. Mas eles riram. E agora, afogados em sua própria incredulidade, descobriam tarde demais que zombar do céu é cuspir contra o vento. Volta no rosto, dentro da arca, silêncio. Mas não um silêncio leve, um silêncio pesado, carregado de memórias e presságios. Talvez Noé se lembrasse das palavras que repetiu por anos. Vai chover. Talvez seus filhos trocassem olhares tensos, ouvindo os punhos desesperados lá fora. Mas eles sabiam, não era escolha deles. Era decreto divino. Porque quem fecha é Deus, e quando ele fecha, nenhum homem pode abrir. Esse é um dos segredos mais perturbadores da Escritura. A graça tem prazo. A misericórdia tem limite. O relógio da paciência divina um dia zera. E quando isso acontece, não há segunda chance. Séculos depois, Jesus olhou para os discípulos e disse: Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Essas palavras são dinamite para esta geração, porque ele não falava de passado, ele falava do futuro, do nosso presente. Ele estava dizendo: vai acontecer de novo. Haverá outro fechamento de porta, não de madeira, mas de eternidade. Não para proteger de um dilúvio, mas para selar destinos para sempre. E quando isso acontecer, não haverá negociação, não haverá apelo, não haverá altar. Haverá silêncio e juízo. Olhe ao redor, a história está se repetindo. A humanidade voltou a rir do juízo. A Bíblia virou meme. A santidade virou piada. O pecado virou status. Chamam trevas de luz. Chamam luz de trevas. Isaías já tinha profetizado. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. É isso que estamos vendo. Casamentos profanados. Crianças sacrificadas, não em altares de pedra, mas em clínicas frias. Homens embriagados de poder. Nações celebrando abominações como conquistas sociais. É diferente da geração de Noé? Não, é pior. Porque agora temos Bíblia impressa, tecnologia para alcançar o mundo inteiro, e mesmo assim, escolhemos zombar. E sabe o que mais me assusta? O próximo juízo não virá com água, virá com fogo. Pedro declarou: os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo. Esse texto não é poesia, é profecia. E cada terremoto, cada guerra, cada sinal no céu é uma gota nesse relógio que está prestes a zerar. Você percebe os sinais? Ou continua rindo como a multidão que zombava da arca? A arqueologia reforça o alerta. Nos sedimentos da Mesopotâmia, cientistas encontraram camadas de lama que indicam uma inundação global. Em tradições babilônicas e sumérias, há registros do grande dilúvio, um eco distante da verdade bíblica. Até mesmo lendas nórdicas falam de uma era submersa. Por que tantas culturas diferentes guardam a memória de uma mesma catástrofe? Porque ela aconteceu. O dilúvio não é mito, é fato. E se o primeiro juízo foi literal, por que o segundo seria simbólico? Ele virá, com fogo, com chamas que devorarão tudo o que é falso, tudo o que é impuro, tudo o que se ergue contra Deus. Agora pense, a arca tinha uma única porta. Uma. Não duas, não 10, uma, porque só existe um caminho para escapar do juízo. Jesus disse: eu sou a porta. Ele não disse: eu sou uma das portas. Ele disse: eu sou a porta. Hoje essa porta está aberta, mas não ficará assim para sempre. Um dia, Deus vai fechá-la. E quando isso acontecer,
Nenhum pregador, nenhum santo, nenhum anjo poderá abrir. Porque quando ele fecha, é definitivo, é eterno. Milhões de pessoas acreditam que estão do lado de dentro, mas estão do lado de fora. Elas cantam, elas pregam, elas carregam Bíblias, mas vivem como se Deus fosse um funcionário do seu prazer. Jesus foi claro: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos vão argumentar: Senhor, expulsamos demônios em teu nome. E ele dirá: eu nunca vos conheci. Essa frase é mais gelada do que as águas do dilúvio, porque ela é eterna. Então a pergunta é: você está dentro ou fora? Não responda com religião, não com emoção. Olhe para a sua vida, para os seus segredos, para as suas escolhas quando ninguém vê. Porque a porta não fecha por falta de aviso, ela fecha por falta de decisão, e a decisão é agora, não amanhã. Amanhã é a palavra que leva multidões para o inferno. Amanhã é a palavra que ecoava nos lábios dos homens que zombavam de Noé. E quando decidiram correr, era tarde demais. Visualize a cena final. A arca flutuando sobre um mar infinito. Montanhas submersas, cidades apagadas, altares derrubados, palácios dissolvidos. E sob aquelas águas, os corpos de homens que riram do juízo. Suas vozes se calaram, suas festas viraram lama, seus deuses se afogaram com eles, porque quando Deus fala, até os deuses morrem. E em cima das águas, um barco, uma família, o som da chuva misturado ao som da esperança. Porque para quem entra antes da porta fechar, o juízo não é sentença, é livramento. Agora, traga essa imagem para hoje. O mundo segue dançando, aplaudindo escândalos, construindo altares ao ego. Mas a nuvem já está no horizonte. O trovão já soa distante. A porta ainda está aberta, mas não ficará assim para sempre. Um dia, ela vai fechar. E quando fechar, não haverá misericórdia, não haverá negociação, haverá silêncio e eternidade. Por isso eu te imploro, não ignore essa palavra. Não ria dela. Não adie. Cada segundo que passa é uma gota no relógio do juízo. Entre enquanto há tempo. Porque quando Deus fechar, ninguém vai abrir. Ninguém. Nem eu, nem você, nem os anjos. Só Ele. E Ele já disse que fará isso. A porta da graça está aberta agora. Mas o trovão já está no horizonte. E a chuva já começou. Se essa mensagem falou com você, comente aqui embaixo. Compartilhe com quem precisa ouvir. Porque essa não é só uma história antiga. É um alerta vivo. E lembre-se, no dia em que Deus fechou a porta, ninguém mais entrou.